Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade aqui às nossas aulas de termodinâmica, um pouco diferente do cronograma, eu vou dar uma entradinha na primeira lei da termodinâmica aqui. A gente vai expressar ela porque eu acho necessário. Não tem como você definir energia, trabalho termodinâmico, trabalho de compressão, se você não falar da primeira lei da termodinâmica e conservação de energia. Então, a gente vai fazer um apanhado disso, vai abrir aqui um espaçozinho para a gente poder falar sobre processos de troca de calor, certo? E vai se concentrar na ideia do trabalho ali na são de dois tipos básicos, que são os que mais caem, pelo menos tirando por duas provas, que são a compressão isotérmica e a compressão adiabática. É, eu estou aqui vendo, a gente vai entrar adiantado no assunto de primeira lei da termodinâmica na próxima aula, mas talvez eu lance uma aula para vocês, entendeu? Uma aula só com umas quatro ou cinco questões feitas sobre isso, que não são questões ali AP1 nem AP2, entendeu? Só para a gente trabalhar. Mas hoje a gente vai trabalhar duas questõezinhas aí, uma da AP1 e uma da AP2, tá? Aqui, só a termos de consideração é o seguinte: quem viu a aula passada, eu fiz a relação ali matemática e física do problema, no qual a gente relaciona os conceitos de temperatura e de energia, certo? E um dos passos para a gente fazer isso foi ali quando a gente pega aquela nossa equação de Clapeyron, certo? PV igual a nRT, no qual a gente ali faz o seguinte destrave. A gente sabe que N, que é o número de moles, pode ser escrito como o número de moléculas sobre o número de Avogadro, certo? Esse aqui é o número de Avogadro, é 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Pode ser átomos, moléculas, etc. e tal. De maneira que a gente pode reescrever essa equação daqui como sendo N, aí aqui tem R sobre NA, T, e essa constante aqui, R sobre NA, ela fica sendo o que a gente chama de constantes de Boltzmann, certo? Um importante físico que fez essas relações, no qual o valor dessa constante aqui é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, certo? E aqui, ó, Joule por Kelvin. Então, essa constante daqui, ela dá para a gente o seguinte, ó, ela estabelece uma correlação entre energia, que é Joule, e a temperatura de Kelvin. Com isso em mente, a gente fez lá, foi trabalhar o que a gente conhecia sobre força, sobre impulso, e a gente chegou a uma relação essa que era a seguinte, a gente chegou lá na relação que dizia o quê? Que a variação ali da energia, eu estou botando aqui um K médio para o conjunto de moléculas, ele seria proporcional, certo? A metade de K de B vezes T, ou seja, que a energia média de um sistema de partículas ele está relacionado com a temperatura, corroborando a ideia ali exposta por Boltzmann, tá? Então, com isso daqui, a gente pode observar o quê? Que esse valor de K médio aqui, ele seria igual a F sobre 2 KB vezes T. Onde esse F daqui a gente chamou como sendo o número de graus de liberdade de uma molécula. Uma molécula. Opa, perdão, mais aqui. Molécula, tá? Então vamos lá. Para um gás ideal monoatômico, só teria graus de liberdade de translação, certo? A própria definição que a gente encontra desse cada aqui seria como fosse a energia interna de translação daquele sistema. Então, ele só teria um grau de translação, seriam três, então seria para x, y e z. Então, a gente sabe que esse F aqui, ó, teria o valor de 3
e eu poderia dizer que para um gás ideal monoatômico, a energia dele ali, do sistema dele, seria 3 meios de Kb vezes T, tá? Tudo que nem a gente viu na aula passada, estou passando a revisãozinha aqui. Aí a gente viu que, por exemplo, um gás diatômico, por exemplo, o nitrogênio, que é o gás mais abundante na atmosfera, o nitrogênio, é, esse nitrogênio ele poderia sofrer outros processos além da translação. Então, ele sofreria, os graus de liberdade dele seriam o seguinte, ó, seriam de translação, e de translação seriam 3, certo? Aí você teria de rotação seriam 2, tá? Porque ele pode rotacionar em torno do eixo Y e rotacionar em torno do eixo X ali. Então, teriam 2 graus de rotação, tá? E você também teria, você poderia ter aqui, ó, 2 graus de rotação vibracional, porque a molécula ali do nitrogênio, certo? Ela faria esse movimento aqui, ó, tá? Só que o que a gente viu foi o seguinte: a energia necessária para fazer esse movimento vibracional era uma energia grande. A energia térmica, um exemplo de como seria essa energia térmica, a energia térmica, a temperatura ambiente é muito baixo. Então, a temperatura ambiente, a vibração, ela não existe, tá? Só teríamos ali, no caso, ó, 5 graus de liberdade, para temperaturas baixas, né, ou médias, e aí a gente poderia dizer que para um gás diatômico, aí a gente teria ali, ó, 5 meios de Kb vezes T. Mas caso a temperatura fosse muito alta, certo? A gente poderia dizer que eram 7 meios de Kb vezes T. Tudo bem. E aí a gente chegou e deu um nome a essa energia desse sistema. A gente chamou essa energia, esse K médio aqui, que seria para cada a média de todas as moléculas ali dentro, a gente chamou de energia interna, certo? Representada pela letra U. Foi basicamente isso que a gente viu ali naquele vídeo, né? Quem acompanhou. De maneira que agora a gente vai entrar nos conceitos propriamente ditos daqui de calor e trabalho na termodinâmica. E esses conceitos são conceitos que exigem um certo cuidado. Por quê? Porque são facilmente confundíveis, tá? A gente tem uma linguagem, a língua portuguesa, acho que a língua inglesa também, tem certos vícios de linguagem que acabam atrapalhando esse processo. Por exemplo, a gente usa a palavra forno micro-ondas. O micro-ondas não é um forno, porque certo? Quando ela em forno, a gente está pensando em calor, na troca de calor no processo, tá? Mas vamos passar aqui e fazer a nossa definição. Como é que vai ser a definição de calor propriamente dito? Olha só, o calor, ele está associado a um fluxo de energia, tá? Então, vamos lá, é energia. Essa energia está, ou seja, ela sai de um ponto, ela vai para outro. É aquilo que eu já falei anteriormente. Para que exista calor, tem que existir pelo menos mais de um corpo e temperatura uma grandeza pontual. Então, a gente sabe, ó, seria certo você falar que você sente o calor, mas errado dizer que você está com calor, tá? Então, tem dessas nuances. Então, vamos lá. O calor, ele é um fluxo de energia que ocorre entre dois sistemas termodinâmicos. Tem que haver, no mínimo, dois, certo? Entre dois sistemas termodinâmicos que seja espontâneo. Essa troca de energia é espontânea, tá? É outra palavra-chave aqui, espontâneo, e ela é motivado pela diferença de temperatura entre eles. Então, ó, para que haja calor, tem que haver diferença de temperatura entre dois sistemas termodinâmicos. Não tem erro, tá? Vamos analisar esse processo daqui. Isso é calor? Isso é trabalho? Como é que eu vou ver isso? Tem diferença de temperatura entre os sistemas? Tem. É calor. Não tem. É trabalho. Então, basicamente, aqui a gente já vai fazer essa definição aqui para o trabalho. Aí. Trabalho será qualquer fluxo de energia, o trabalho também é energia, certo? Mas que não seja provocado pela diferença de temperatura.
tá? Não teve diferença de temperatura, é trabalho. Teve diferença de temperatura, é calor. E aí volta naquela questão do micro-ondas que eu tinha abordado com vocês. Você tem ali um micro-ondas, você pega, por exemplo, um copinho ali de café, você quer esquentar o café novamente, e o que é que está ocorrendo ali? Você bota o café ali, você aperta o botão. Tem diferença de temperatura entre o sistema do micro-ondas e o sistema do café? Não tem diferença de temperatura. Se não tem diferença de temperatura, a gente já sabe que o micro-ondas está ligado a um processo de trabalho. Basicamente, o que você tem ali, você tem variações no campo elétrico, certo? Essas variações de campo elétrico fazem com que as moléculas ali da água, no caso do café, elas comecem a vibrar. E essa vibração vai fazendo com que elas vão perdendo ali, vão colidindo e aumentando aquela energia interna ali dentro daquele sistema. Mas não é feito pela diferença da temperatura. E sim é forçado por conta dessa questão aí de campo elétrico. Vamos ver esse processo mais aí na física 3 quem for ver, tá? Então vamos lá. A gente define calor. Calor é um processo espontâneo que ocorre pela diferença de temperatura, não tem como esquecer, e tudo que não for calor é trabalho. E aí a gente sabe o quê? Ó? A definição para a maioria dos livros é que calor ele vai ser representado pela letra Q e W é pela letra trabalho pela letra W de work, né? Bom, então a gente tem essas duas grandezas e aí a gente tem que ver como essas duas grandezas elas vão se associar. Porque repare só, a gente falou sobre energia interna, certo? E a energia interna ela estava relacionada ao quê? Ela seria sempre proporcional ali à energia térmica do sistema, tá? Então a gente chama essa energia interna ou energia térmica ou ali a energia média das moléculas ela é a temperatura. Só que é o seguinte, a gente pode associar essas grandezas com a ideia de conservação de energia. Essa ideia de conservação de energia, ela é deveras importante, tá? Por que ela é importante? Porque toda energia no universo, ela tem que se conservar. Não importa o que aconteça. A energia no universo, ela sempre se conserva. Então, quando você tem um sistema que está isolado ali, por alguma razão, você vai ver a conservação de energia naquele sistema, tá? Então, como é que a gente vai definir essa conservação de energia? Simplesmente como uma quantidade que permanece inalterada. Você pode, ali pelo processo, fazer a variação de um. Por exemplo, parte é o trabalho maior, a energia é menor. Tudo bem. Ou então, parte dessa energia é toda convertida para que não haja variação de temperatura. Tudo bem, o trabalho cresce e o calor não. Tudo bem, mas no fim das contas, essa conservação ela permanece inalterada, a energia permanece inalterada, tá? Então, a gente não tem essa atração. Ou seja, a energia de um sistema ali isolado vai permanecer inalterada, independente do processo que o universo ou esse sistema em questão ele venha a sofrer. Não tem muito mistério com isso daí, tá? A lei da conservação de momento que a gente viu, seja ele linear e angular, e a lei da conservação de energia, elas são pilares fundamentais da física. Se elas não fossem reais, nada existiria. Absolutamente nada, tá? Então vamos lá. Dentro desse contexto aí que a gente definiu, energia interna associada à temperatura, e aí a gente tem as leis de conservação, a gente pode introduzir a primeira lei da termodinâmica. Vamos fazer a introdução matemática dela. Na próxima aula eu vou explanar um pouquinho sobre ela mais, entendeu? Mas não tem muito o que se pensar sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é basicamente que a variação da energia interna de um sistema, certo? Ela é dada pela soma das energias desse sistema. E quais são as formas de energia que entram nesse sistema, entram ou são geradas por esse sistema? São o calor e são o trabalho. Lembrando que o calor ele necessita de diferença de temperatura para que seja calor e trabalho é tudo que não for calor. Então tá aí a nossa primeira lei da termodinâmica, tá? Delta U é calor menos trabalho.
E aqui a gente vai abrir o parênteses para fazer algumas considerações, que é o seguinte, olha só. Se o calor for cedido ao sistema, ou ele estiver entrando no sistema, tá? O calor está entrando no sistema, eu posso dizer o quê? Que o meu calor é positivo, tá? Então, vou botar aqui em amarelo, entrando no sistema. Se for negativo, significa, a gente não pode ter uma quantidade de energia negativa. Mas aí a conversão diz o que para a gente? Que está saindo do sistema, tá? Então, ó, se o trabalho for maior do que zero, o que a gente está dizendo isso aqui, ó, novamente. Pessoal, só um segundo de pausa aqui, porque parece que entrou um gato aqui e eu tenho 4 cachorros nessa casa. Só um segundo, tá? Então, dando continuidade aqui, ó. Se o trabalho for positivo, ou seja, a energia estiver entrando no sistema em forma de trabalho, tá? A gente diz que a anotação dele é positiva. Novamente aqui, entrando no sistema. Se for saindo do sistema, certo? Ou realizado pelo sistema, a gente inverte ali aquele sinal, tá? Nesses dois casos, como tem a energia ali entrando, a gente diz que a nossa energia interna ela está subindo, ok? Bom, basicamente isso. É, essa primeira lei da termodinâmica, ela é válida independente do tamanho do sistema que a gente esteja trabalhando. Então, se você tiver uma pequena variação dessa energia interna, a gente pode escrever o seguinte, ó. Se eu tenho essa pequena variação de energia interna, eu posso escrever o seguinte, que dU é igual a calor mais trabalho. Note que eu só tive essa variação em dU. Eu não tive essa variação para Q e nem essa variação para W. E por que isso? Não existe variação de calor e não existe variação de trabalho. São duas questões colocadas de maneira equivocada em alguns textos, tá? O que pode acontecer é o seguinte: você tem um relacionado com eles a depender do problema que foi exposto, no qual você sabe se você tinha uma energia ali, parte dessa energia ela foi cedida ao sistema de alguma, porém dentro dessa relação da primeira lei da termodinâmica, você não coloca isso dessa maneira, ok? Então, o que a gente fez aqui basicamente foi, na aula passada a gente definiu qual era a temperatura e de energia. A gente viu quais são os tipos de energia que tem ali no sistema, certo? A gente viu o tipo de energia que tem no sistema. E o que foi que a gente fez com esse tipo de energia? A gente viu como eles se relacionam de acordo com a conservação de energia. Até aí tudo bem. A gente viu a primeira lei da termodinâmica, está aí colocada, e aí fica falando o seguinte, olha só, de acordo com o calor, existem uns processos que são relacionados à troca de calor, que são 3 tipos de processo. Que processos são esses? Tá? São a condução, certo? A condução. Eu vou falar aqui rapidinho, porque é mais uma curiosidade importante saber que pode cobrar, mas não acho que seja do perfil ali do CDEG fazer isso, tá? O contato. Vamos lá, a condução. A condução basicamente consiste em você colocar 2 corpos em contato, certo? E o que ocorre quando você coloca esses 2 corpos em contato? A gente pode fazer aqui uma seguinte análise. Ó. Imagine que eu pegue um corpo A, e ele tem uma temperatura T de A, e um corpo B, ó, vou colocar ele da mesma dimensão, certo? E a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Se a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, a gente já sabe que vai haver uma troca energética entre eles. E essa troca energética recebe qual nome? Calor. Só para corroborar aqui a nossa ideia. Como se dá essa troca?
Bom, se você pensar que esse sistema A aqui, ele é formado, por exemplo, por gases, certo? E esses gases, eles vão ter eles têm aqui, ó, eles vai ter a temperatura interna dele, do sistema A, ele vai ser aqui, né, o F sobre 2, Kb, que é a constante, e T de A. De cara, esse produto Kb de TA, ele vai ser maior do que o mesmo produto Kb vezes T de B. Isso implica o quê? Que essa energia interna do sistema A, a energia média dessas moléculas, ela é maior, tá? E se essa energia cinética é maior, na hora que tem colisão aqui, ó, entre as moléculas que estão do lado A, na parede, com a do lado B, o que é que eu faço? Quando você tem uma colisão entre duas moléculas, a molécula que tem maior temperatura, ela tende a ceder parte dessa energia na colisão para a molécula que tem menor temperatura. E aí o que é que acontece nesse processo? Começa a esquentar o conjunto B. Então, é um processo conhecido esse daí, certo? Quando é que você vê um exemplo disso? Você pega e aquece um metal, certo? Você vê que você começa a sentir essa propagação de energia até o ponto que se torna insuportável, você solta aquele metal. Tá? Uma ideia, é um exemplo disso daí. E é isso que está acontecendo. Simplesmente ali você tem as moléculas com mais alta temperatura, elas colidem com as demais moléculas que estão com menor temperatura, transferindo energia. E aí esse processo ele vai fazendo em forma de cadeia, certo? As que têm maior energia agora aqui se colidem com esse, tal, ao ponto de que você tenta atingir aquele equilíbrio térmico para que o sistema pare de fazer a troca de calor, certo? Obviamente, esse sistema daqui ele começa a perder energia e esse daqui começa a ganhar energia até que você atinja esse ponto. Então, a condução é basicamente isso, certo? Troca de energia por coisas. Ocorre contato e troca de energia entre as moléculas dos constituintes de cada sistema. Vou apagar isso aqui de cada sistema. E aí esse processo se para quando você atinge ali o equilíbrio térmico. Para mim, para mim, existe um outro processo chamado a convecção, e na minha opinião, esse processo é o processo mais difícil de de você definir. Por quê? Porque tem muitos autores que tratam de uma maneira e tem outros autores que tratam de uma maneira mais complexa. Eu vou falar assim, eu vou falar uma definição mais geral que tem na maioria dos livros, que é o seguinte, ó, ele chega ali e fala, tem um movimento global, tem um movimento global, certo? Um movimento global das moléculas causado pela diferença de densidade e de temperatura. Vamos lá. O que é que ele está falando aqui? Imagine, todo mundo já viu água fervendo, né? Vai fazer o café ali, aí você coloca a água. E aí você tem a chama toca no metal da panela e as moléculas ali no fundo da panela, elas começam a esquentar. Quando você tem uma molécula que está, um conjunto de moléculas que está menos denso,
Ele tende o quê? Ele tende a subir, se separar, né, do processo, e o mais denso ele desce. Então, as moléculas de maior temperatura elas sobem e as de baixo descem. E nesse meio processo começa a ocorrer uma série de trocas de calor via colisão ali, com aquela velha ideia de que as moléculas que têm a temperatura maior elas tendem a transferir energia para as que têm a temperatura menor, até que o sistema comece a girar, certo? Por um todo, né? Ele começa ali, ele vibra, ele gira, ele vai variando a sua temperatura. Então, o que caracteriza esse movimento a convecção é um movimento global. E essa convecção, ela ocorre, isso daqui para mim é uma chave para eu discordar, eu vou pedir licença a vocês aqui nessa definição, porque ela ocorre em líquidos e gases. E para mim, o grande diferencial, que eu não concordo com essa definição de convecção, e eu agora só vou falar por mim, está relacionado ao fato de que convecção para mim não existe. Para mim, o único processo que existe é a condução, relacionado com esses dois, fazendo a ideia de toque ali, de uma molécula estar tá tocando na outra. Por que eu digo isso? Quando você tem um metal, tá ali um metal, certo? Aí, esse daqui está aquecendo, a chama aqui nele, ele começa a aquecer e propagar a temperatura, tá? Um metal, ele não possui, ele só possui os graus de liberdade que a gente chama de vibração. Ele não tem graus de liberdade de translação e nem de rotação. As moléculas na rede cristalina, elas são presas, tá? Como elas são presas, elas não têm essa liberdade. Já no gás ou no líquido, não. Aquelas moléculas ali, elas conseguem passar por processo de rotação e aí, a depender da temperatura, elas também atingem a vibração. Então, nesse processo todo, elas começam a ganhar mais energia ali, energia, quem sabe, com a forma de energia cinética, e começam a transferir e começam a fazer todo aquele caos que tem ali. Então, para mim, a única diferença de condução e convecção tem a ver com o material e não com uma ideia de processo diferente. Eu costumo dizer que, na minha opinião, a condução ela é para metais, ou seja, com limitação nos graus de liberdade, e para fluidos que têm mais graus de liberdade, tá? Isso aqui é só uma licença que eu estou reivindicando para fazer uma explicação de uma coisa que eu considero muito complexa, por incrível que pareça. Mas, para a nossa questão daqui, a gente vai pensar a convecção dessa maneira daqui, como um movimento global de moléculas. E o outro processo que a gente tem, que é a irradiação, e essa irradiação, a gente está falando ali pela transmissão via ondas eletromagnéticas. Aí você pode perguntar assim, via transmissão de ondas eletromagnéticas, mas tem diferença de temperatura? Bom, o Sol envia o calor para a Terra nesse processo. Já que você tem o vácuo ali, não tem contato em nada, ele manda essas ondas, quando chegam na Terra aqui, ó, elas passam por um processo ali, a energia ela é transferida. Então, a irradiação também é uma troca de energia por calor, já que ela é feita por diferença de temperatura, tá? Então, a gente fala disso daqui para eliminar esse problema. E aqui a gente vai entrar no principal objetivo da aula de hoje, é a gente falar sobre os tipos de trabalho, certo? Aqui no processo. Vamos abrir aqui um parentezinho. O ritmo da nossa aula ele está indo bem dentro da proposta que o Marcelo me passou ali, sendo que na próxima aula a gente vai terminar ali a primeira, tudo referente à primeira lei da termodinâmica, mas a gente já vai ter passado por isso, em parte por isso daqui, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, imagine que você tem aqui um cilindro, e é sempre dessa maneira que você pensa a termodinâmica, você tem um cilindro,
esse cilindro ele tem a capacidade de ser móvel e você tem um fluido aqui dentro. Esse fluido pode ser um gás, pode ser um líquido, tá? E aqui a gente tem dois processos nesse fluido. Isso aqui é um resistor. É um resistor. Ele está conectado na parte interna do gás. Quando a gente liga, passa a corrente nesse resistor aqui, quando ele passa por aqui, ele vai fazer o quê? Esse resistor aqui, ele vai aquecer. Se ele aquece, qual é a, o tipo de energia que está sendo trocada com gás aqui? Se ele aqueceu, tem uma diferença de temperaturas, então o resistor aqui geraria calor, tá? Mas existe um outro processo no qual você pode pegar aqui, ó, e você pode apertar esse êmbolo em direção ao fundo desse, desse cilindro, de maneira que o que você vai ali aumentar ali o estado de agitação das moléculas, elas vão se colidir mais, certo? E você vai ter um aumento ali nessa própria energia interna desse sistema. Só que não existe diferença de energia entre o êmbolo e o gás ali no cilindro. Então, esse processo daqui, ó, de compressão, certo? A compressão, ela é ligada ao trabalho, tá? Novamente, aqui a gente enfatizando a diferença de calor e de trabalho. De maneira que a gente pode escrever aqui o seguinte, olha, sobre o trabalho, a gente pode chegar aqui e dizer o seguinte, trabalho. Eu tenho dois tipos de trabalho, basicamente, tá? Eu tenho o trabalho de compressão, epa, de compressão, e tenho outros trabalhos, a depender do que venha aparecer. Para a gente, o que interessa, um dos mais importantes trabalhos é esse trabalho de compressão, e é ele que a gente vai começar a falar agora e vai resolver as nossas questõezinhas. Vamos definir aqui o trabalho de uma compressão isotérmica e o trabalho de uma compressão adiabática. Só que só quando a gente voltar daqui a uns 7 ou 8 minutos, tá? Pessoal, até já, viu?